Olá para você que nos acompanha, dou as boas-vindas em mais um episódio do nosso podcast da OAB Londrina, aqui no Tá no Pod da TV Tarobá. Hoje o tema é um daqueles que realmente provoca e mexe com a nossa cabeça. Inteligência artificial e advocacia, direito e tecnologia. E para esse nosso bate-papo de hoje, tenho aqui 4 pessoas e convidados especiais que vale a pena a gente conhecer também. Mas antes de prosseguir, quero me apresentar a você que nos acompanha. Eu me chamo Eduardo Lincoln, estou na presidência da Comissão de Inteligência Artificial da OAB Londrina, desde sua fundação, né? A gente vai tratar um pouquinho do histórico aqui da comissão, mas fique desde já o registro. E aqui, vou apresentar quem está com a gente hoje. Ao meu lado aqui, doutora Amanda Lima. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Amanda, advogada, especialista em direito digital, extremamente entusiasmada com a IA. Então, sou aí membro da comissão e acho que a gente é pioneiro, né, nesse assunto. Bacana. Aqui conosco também, doutor Moisés. Olá, doutor. Eduardo, boa tarde. É um prazer estar aqui com esse seleto grupo aqui, membros da Comissão de Inteligência Artificial da OAB de Londrina, e aqui para contribuir. Sempre bom. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Maravilha. Conosco também, doutor Bruno Tavares. Olá. Olá, doutores. Eu sou Bruno Tavares, sou especialista em Direito Empresarial pela PUC e mestre em Economia. Sou muito entusiasmado com o uso da IA. Acho que a IA chegou para ficar. Creio que o time aqui é de entusiastas em inteligência artificial, né? É interessante falar de inteligência artificial porque a OAB Londrina tem, desde o ano de 2023 aí, esta comissão. Uma comissão dedicada. E por que eu faço essa ressalva do dedicado? Porque pode parecer para muitos que o tema inteligência artificial esteja como um subcampo da área do direito digital. Mas o que a gente vê nos últimos anos é que a inteligência artificial ganhou um protagonismo, uma autonomia mais evidente, o que, na verdade, foi o que trouxe até mim a ideia de propor à OAB de Londrina, em abril do ano de 2023, a abertura da Comissão de Inteligência Artificial. Todos nós aqui, né, eu acho que é válido dizer, fazemos parte da Comissão de Inteligência Artificial da OAB Londrina. E vamos falar um pouco sobre tudo. Eu acho que esse resgate histórico é bastante importante. Eu até queria ouvir você um pouco, Amanda, que esteve ali conosco em momentos especiais, acerca dessa nossa trajetória. A Comissão de Inteligência Artificial da OAB, quando começou, ela foi muito questionada, né? Precisa de algo tão específico? E hoje a gente já vê em pouco tempo o quanto ela é necessária e o pessoal chega e fala, realmente, vocês foram corajosos de terem começado isso, porque é fundamental. Eu lembro, doutora Amanda, que o pessoal falava que era coisa de São Paulo, Brasília, e que não tinha espaço aqui. Mas, assim, a gente queria fazer e acontecer. Por isso, a gente tocou essa questão. Fomos os pioneiros aqui na região. Bacana. É verdade. Esse destaque aí, doutor Bruno, é interessante trazer. De todas as subseções do Paraná, o Paraná tem 49 subseções na OAB. A OAB Londrina foi a vanguardista, a pioneira, a primeira a ter uma comissão dedicada ao tema da inteligência artificial. Você acredita na importância disso, Moisés? Sim, na verdade, doutor Eduardo, que a IA, ela bateu a porta sem pedir licença. Ela chegou e pensou, e a vanguarda da OAB de Londrina de criar essa comissão é importante, porque a gente vê que o advogado ele precisa desse auxílio, né? A gente vai ver vários exemplos de outros operadores de direito, como os membros da magistratura, do Ministério Público, estão bem avançados com isso, né? E a OAB aqui não pode ficar para trás. E através aqui da comissão, a gente tem visto aí a ajuda que a comissão tem dado para os advogados aqui em Londrina, e essa vanguarda de ter sido o primeiro, isso é fundamental, né?
Bacana. Eu tive a oportunidade de ver muita coisa acontecendo nessa área, mas o que aconteceu em Londrina esse ano foi algo realmente especial e é válido destacar. Nós tivemos 7 encontros muito bacanas, né? A Comissão de Inteligência Artificial tem atuado ativamente aqui para os advogados de Londrina e região. E ao todo, nesses 7 encontros, tivemos formatos variados também, né? Vocês se lembram, né? Tivemos workshop, tivemos curso, tivemos palestras, tivemos debates também relacionados aos riscos, a implementação e transformação digital dos escritórios de advocacia, ao uso de inteligência artificial como ferramenta. E foi muito bacana ver a participação dos advogados de Londrina e região. Dentro desse resgate histórico, doutor Bruno, algo tenha ficado de maneira especial registrado para você ao longo aí, fazendo essa retrospectiva? Olha, eu acho que o de outubro desse ano da doutora Juliana foi excelente. Foi um curso que foi exemplar, porque trouxe ali as engenharias de prompt, que é muito interessante hoje para você dialogar ali com a IA. Você precisa saber escrever, saber pedir, conversar com a IA. E aí a engenharia de prompt é essencial e foi tratado nesse curso, que foi um custo acessível. Então, ou você tem um curso gratuito ou a custo acessível ali dentro da comissão. Então é muito bom para todos os advogados aí da região. Fazendo esses destaques aí da história ou do histórico da comissão de IA no ano de 2025, você tem algo de mais fresco na memória, Amanda? Eu destaco, inclusive tem um valor muito alto para mim, foi o treinamento do Léo Tocco sobre como criar assistentes e agentes, porque eu acredito muito que o uso da IA na advocacia, ela tem que ser artesanal, ela tem que ser personalizada. E eu acho que levantamos nesse encontro um ponto muito importante de como personalizar isso para atender melhor o advogado e você entregar um trabalho bem feito e não genérico. Você usa inteligência artificial desde quando? Eu uso desde o começo da minha advocacia. Eu acredito que tem sido cada vez melhor, a IA vem se evoluindo cada vez mais. Então, eu acredito que com os agentes que eu tenho criado, tenho experimentado isso, os agentes eles estão cada vez mais espertos e mais parecidos com a gente. Eu gosto de falar que a IA é o meu segundo cérebro. Então, eu alimento com o que eu penso ali, né? E ela aprimora esses pensamentos. Acho bem interessante. Os agentes que você se refere, eles atuam dentro de uma área específica em que você acaba trabalhando? Eu nichei esses agentes porque eu acredito que quanto mais específico, melhor. Um melhor resultado. Então, hoje, por exemplo, eu tenho ali 3 áreas maiores, né? Eu trabalho ali com uma área contratual. Então, é um agente especializado em elaboração de contrato. Eu juntei ali várias legislações específicas disso. Eu tenho um especializado em registro de marca, que é um assunto, assim, extremamente interessante e artesanal. Cada marca tem ali a história de uma pessoa, então precisa ser isso bem artesanal. E eu tenho um também consultivo, focado na área de direito digital, para me dar pareceres. Eu vou ali, coloco um caso, o que você acha, Iá? E ali a gente debate como se fosse um outro colega advogado. Acho bem bacana isso. Maravilha. Moisés, ainda tratando do resgate histórico aqui, do que a gente viveu nesse ano de 2025, dentro da Comissão de Inteligência Artificial da OAB Londrina, você tem algo que salta à memória? Sim, como eu estava aqui pensando enquanto ouvi os colegas, a comissão ela favoreceu bastante o acesso à advocacia, né, nesse quesito de aprender o uso da inteligência artificial. Né? Vários cursos, vários workshops e tal. Quem não vê, ou porque estava brigando com a agenda, ou brigando com a tecnologia, né? Uma coisa assim, porque assim, é importante a gente acompanhar a agenda da comissão, porque auxilia bastante os advogados. Eu até estava aqui ouvindo o doutor Bruno falar sobre o que teve agora com a doutora Juliana, né? Fenomenal. Porque muita gente acaba pensando o seguinte, eu uso o ChatGPT, e acho que é só isso, né? Mas tem muitas outras ferramentas, ela apresentou várias ferramentas ali, e é importante a gente não só a gente da comissão, mas a gente também passar para os advogados, que é importante acompanhar esses cursos, esses workshops, é bom demais.
Você falou do chat GPT aí, falou do Gemini também, no uso da advocacia. Você tem seu predileto, Moisés? Então, eu aprendi que não dá para ter um predileto, né? O doutor Juliano explicou bem para a gente lá, né? Então, cada ferramenta ela tem a sua utilidade, é bom a gente conhecer todas as ferramentas possíveis, e não tem nenhuma preferencial, não. Você sabe que essa é uma pergunta que sempre surge, seja nas conversas com advogados que usam inteligência artificial, seja também nos próprios cursos, ou encontros, ou workshops de inteligência artificial. Participei esse ano em Curitiba, e a pergunta que todo mundo queria fazer para o palestrante de renome, veio de São Paulo, atua faz muito tempo, é um advogado extremamente atuante, Dr. Solano de Camargo, e estava todo mundo interessado em descobrir qual era o kit especializado de ferramentas que ele utilizava. Mas você lembrou bem, a Juliana, nesse curso que tivemos aqui em outubro, ela trouxe uma dica de expert em IA, né? Que aquele que quer utilizar bem os sistemas de inteligência artificial, em especial esses LLMs, né? Modelos de linguagem, não pode ter seu predileto. Você tem, Bruno, um predileto ou não? Olha, é uma pergunta difícil. Eu uso o Gemini e o Chat GPT. Eu confesso que o Gemini traz algumas melhorias, mas o Chat GPT é clássico, né? A gente tem ali lá no começo. Ele está ganhando no seu time. Tá é o seu artilheiro? É meu artilheiro. Já é a vanguarda Já da é a IA, vanguarda né? da IA, é um clássico. Não, é interessante dizer isso. Você tem, Amanda, um predileto? Você usa mais algum? Eu sou fã do chat GPT por um motivo. Eu alimentei com tanta informação ali que ele fala a minha linguagem hoje. É interessante destacar isso. Isso é possível, né? Sim, sim. Quanto mais informação você colocar e quanto mais você moldar, por isso que é interessante você sempre ir testando coisas, né, no chat. Então hoje eu entro ali, ele já fala comigo. Parece eu falando. Não, bacana. E eu quero compartilhar a minha experiência com vocês. Eu comecei utilizando o chat, né? Lá em novembro de 2022, logo que o 3.5 foi lançado, e deu esse boom, né? Que a gente viu acontecer no planeta todo, em todas as áreas. Eu já estudava esse tema dentro do mestrado, né? Meu mestrado e a dissertação foi conduzida toda dentro da relação de inteligência artificial e direito, mais voltado para o aspecto regulatório, mas enfim, a gente tem que fazer aquele comecinho de dissertação, a gente acaba entrando de maneira especial em temas gerais, né? Certo. E foi interessante porque participei dessa primeira leva, desse primeiro time a utilizar a inteligência artificial. E na atualidade, é tão verdade aquilo que a doutora Juliana comentou no curso, em outubro com a gente, que hoje eu prefiro usar a inteligência artificial nativa, diferente daquelas plataformas onde possibilita a você o uso de várias, né? Então, na atualidade, eu uso Gemini, todos eles na versão paga, né? Até por uma questão de melhor segurança de informações e tráfego de dados dentro e no próprio uso. Gemini, o ChatGPT foi o primeiro. E o Grok, que me trouxe surpresas esse ano, comecei a usar esse ano. E também o Claude, da Anthropic, que faz muito sucesso entre os advogados, fez mais anteriormente, né? Hoje nem tanto, mas fez muito sucesso. E o que eu faço? Eu tenho 4 monitores ali integrados, né? E lanço o mesmo prompt, o mesmo comando, né? Nos 4 de uma vez só. Caramba. E é engraçado, porque embora possa ser ilógico o que eu vou dizer agora, né? Até porque é uma ferramenta mecânica, né? A inteligência artificial, eles me parecem por hora, às vezes, pessoas. Porque tem dia que um tá bem, o outro não tá bem, um dia um responde melhor, o outro não responde melhor. Mas, embora isso não seja tecnicamente correto dizer, vale relatar essa experiência. Então, eu utilizo hoje os 4 e eu sou adepto dessa ideia. Até você que está nos acompanhando, então você quer realmente usar a inteligência artificial dentro da sua profissão, e aqui, mais especificamente dentro da advocacia, a recomendação é
que você não tenha um predileto, não tenha um preferido, não tenha sua predileção. E utilize e explore as ferramentas todas que tem à disposição. Eu acho que... Você, depois do curso, começou a utilizar o Gemini, Moisés? Ah, sim, com certeza. Depois que eu conheci o Gemini e passei a utilizar mais do que o próprio chat GPT, rapaz. Oh, muito bacana essa questão da experiência própria. Enfim, o ano de 2025 realmente foi especial, né? A gente teve aí momentos muito marcantes dentro da Comissão de Inteligência Artificial. Quero deixar registrado aqui também que a diretoria da OAB, na subseção Londrina, sempre nos acolheu de maneira muito bacana e de maneira muito proativa também, acolhendo os nossos projetos, os nossos pedidos. Então, assim, a Comissão de Inteligência Artificial trabalhou, mas o time também da OAB Londrina, os bastidores, o backstage e os próprios diretores na atualidade, eles foram fundamentais também para a nossa atuação. Eu acho que vale a pena perguntar aqui a vocês e a gente conversar um pouco sobre qual tarefa cada um de vocês mais executa, dentro do exercício da advocacia, qual tarefa vocês mais executam com inteligência artificial. Vou começar aqui com o Dr. Bruno. Eu, antigamente, antes da IA, eu gostava de rascunhar, assim, pegar o lápis e escrever os pontos principais, ler tudo que tem lá no sistema, nas peças e rascunhar. Então, eu uso a IA mais para isso, para fazer rascunhos, nunca como um produto final, porque a estratégia é do advogado e é o advogado que assina, né? Não é a IA que assina. Então, eu rascunho ali, debato ideias, mas nunca colocando as peças lá, as peças processuais. Eu vou lá, digito o que eu penso, alguma coisa assim de estratégia, e aí ela me volta algum tipo de reflexão, eu penso como se fosse um assistente mesmo, um colega de trabalho ali, um assistente, não como um advogado. Você já teve colegas e assistentes de trabalho ao longo da sua trajetória? Já teve? Eu já trabalhei tanto em banca de advogados, como também sozinho. Então, eu acredito assim que a IA ajuda muito, muito mesmo o advogado que trabalha só. Porque ele vai ali debater o assunto ali sozinho com quem? Com as paredes. Então, assim, é bom aquele colega de trabalho ali que você, 5 da tarde, final da tarde, você debate, doutor, eu acho melhor colocar essa estratégia, alguma coisa assim, aquele ponto, determinada lei na petição X. Só que você trabalhando sozinho, é um trabalho, né, que você está ali solitário, com as paredes, no seu escritório. Então, de repente, você quer trocar uma ideia, você troca ali com a IA mesmo. Uhum. Mas não que ela vai te dar a palavra final. Jamais. É o do advogado. Isso é um alerta que eu faço dos princípios éticos, que a OAB prega muito acertadamente. A pergunta que eu acredito que não quer calar, que o pessoal que está nos acompanhando provavelmente está pensando também. Você que já teve colegas humanos, né? Lhe assessorando ali, não propriamente uma assessoria, mas isso é muito comum mesmo em grandes bancas, né? Sim. Essa troca de ideias entre colegas. E teve também agora um outro colega, né? Sim. Não tão humano, né? Ou nada humano. Quem que você saiu melhor? Conta para nós, doutor Bruno. Olha, lógico que o calor humano não se substitui, né? A gente sente falta, mas a IA é muito, muito produtiva, né? Então, às vezes, o colega ali devaneia, vamos conversar outra coisa e tal, mas a IA não, ela é assertiva. Então, você pergunta determinado tema, ela já vem ali com aquele tema, né, redondo para você e você vai embora. Então, o tempo de discussão é menor na IA. Bacana essa sua apresentação. Falando então de tarefas específicas dentro do exercício da advocacia, com o uso de inteligência artificial, o que você destaca, Amanda? Eu gosto bastante de ter aquele trabalho inicial. Eu gosto de usar a IA principalmente para me dar um parecer do que eu já comecei a pensar. Ela me dá uma visão ampliada daquilo e muitas das vezes ela levanta um ponto que eu não encontrei ali, que eu não tinha pensado. Eu falo, bacana, vou pesquisar mais sobre isso. Então, como o Dr. Bruno levantou, é muito importante a gente pegar essas informações da IA e fazer uma pesquisa à parte e pensar sozinho também, né? Então, o parecer da IA é muito interessante. E sabe que enquanto você falava, eu tentava imaginar você, né, realizando isso. Eu acredito que essa seja também
uma idealização de quem nos acompanha. Quando, então, você vai executar essa tarefa que você citou, que é a elaboração de um parecer, ou um parecer para que você se encaminhe em determinado tema. Seria possível você detalhar isso, ou trazer um exemplo de um caso, ou nos contar como que você começa esse processo ali? Olha, a primeira, inclusive uma confissão, tá? O meu agente já tem nome, Ah, tá? Então, ali, é a Mandita, é inspirado em mim mesmo, ah. mas... Então, eu começo ali como se realmente fosse uma conversa com um colega advogado, né? Eu tenho essa situação, esse determinado caso. É muito importante lembrar de usar o anonimato também na IA, né? Inclusive, a gente não pode colocar dados ali das pessoas. Então, assim, situações hipotéticas, por exemplo, esse caso, o que juridicamente falando pode ocorrer, o que juridicamente falando é interessante pensar sobre esse caso. O que você cita, na verdade, me corrija, por favor, se estiver errado, está dentro da área que a gente chama de engenharia de prompt. É isso, Amanda? Isso. Embora você citou e destacou que use agentes, mas acredito que deva ter ali um comando geral ou um comando específico, a depender do caso, que você insere no sistema de inteligência artificial para que ele lhe corresponda naquilo que você tem de expectativa ou no produto ou na resposta que você espera. Tem alguma técnica, algum segredo da Amanda que é possível ser revelado aqui em público? Eu gosto de trabalhar muito com esses agentes de forma dividida. Eu acho que quando você coloca tudo, joga todas as informações e espera na primeira resposta que já venha tudo, não é funcional. Então eu gosto de trabalhar com IA de formas divididas. O primeiro ter uma visão geral do caso. Em seguida, qual o melhor caminho a ser pensado em termos de estratégia. Inclusive, eu acho interessante acompanhar todo o caso com a IA, porque, por exemplo, eu utilizo para me dar uma versão simulada do que poderia ocorrer na defesa, por exemplo. Então, acho que quanto mais a gente treina a IA, ela já pode, inclusive, atuar como advogado da parte contrária e te dar uma previsão do que o advogado pode argumentar e você já contra-argumentar. Então, é bem bacana você utilizar em todas as fases e não de forma geral, sabe? Tá vendo? Você que advoga contra a Amanda, saiba que ela vai para uma audiência ou para um caso assim, bem preparada. Eu estou bem tentando armada. prever o que você irá falar. Muito interessante o que você colocou, Amanda, porque essa é uma das tarefas que acredito terem trazido para a advocacia. A inteligência artificial nos proveu isso, né? Essa capacidade de melhor prever e se preparar, né, para o que a parte contrária vai possivelmente alegar aí depois daquela nossa manifestação. Você já teve essa experiência, Moisés? Mais ou menos. Se não essa, qual tarefa você destacaria dentro do uso de IA hoje no seu exercício? Veja bem, eu vejo o seguinte, a gente fala muito, né, nas conversas com colegas advogados que existe um medo deles, de perder para a IA. Vou perder, o futuro é IA, então não vai ter advogado? Fica aquela pergunta, né? Então, assim, é como a gente está conversando aqui. A IA, ela precisa funcionar como um assistente para a gente. A gente falou do exemplo aqui do colega que trabalha com a gente, conversa, tira uma dúvida e tal. E a IA é isso, é um colega nosso que está ali tirando uma dúvida, uma assistência para a gente. Então, assim, eu vejo a IA nesse sentido. Aquela ferramenta que vai estar nos auxiliando no nosso exercício da advocacia, trazendo tese que, de repente, aquele outro advogado pode pensar dessa forma. Então, já antecipadamente, eu já vou me preparar aqui. Então, essa dinâmica que o advogado precisa ter com a inteligência artificial é nesse sentido, de você se preparar para o embate com ferramentas que você vai te ajudar a auxiliar. É assistência, né? A IA é um assistente nosso, né? Eu vejo desse sentido. Inclusive, levanta um ponto, nunca deixar de pensar sozinho. Isso, né? É fundamental. Usar a IA para te auxiliar, não para tomar as decisões por você. Bem isso, importante. Eu vejo assim, o advogado, ele não pode ter preguiça intelectual, ele não pode chegar e achar assim que a IA vai fazer todo o trabalho e ele vai só, né, pegar os resultados. Não. Aí ele vai ter que sempre estar ali pesquisando, porque às vezes a IA vai te retornar uma coisa ali que é diferente ali, ou então estranha. Já aconteceu com você? Já?
Ela pode Quer que eu- alucinar, né? Então, o que aconteceu? Posso falar? Claro. Então, a questão... Não, eu pergunto assim que o tema é IA, mas assim, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa sobre prescrição no direito penal, né? E aí ela me retornou um tipo de prescrição que não é admissível no direito brasileiro. Mas eu já conhecia aquilo da faculdade. Eu olhei ali e eu digo, olha, isso aqui tá estranho, eu acho que não é assim. E aí eu fui pesquisar mais, aprofundar o tema e vi que não era possível aplicar aquilo. Ou seja, se eu pegasse aquela resposta e já colocasse ali nas minhas peças, já seria um desastre. Então, fez bem eu parar e analisar, que é o trabalho de todo advogado fazer isso. Tem que ter princípios éticos, né? Você não pode chegar ali e achar que aquilo vai resolver tudo para você. Gostei do termo que você usou, preguiça intelectual, né? Muito bacana. Já correu esse risco, Amanda? Eu tomo muito cuidado com isso porque, realmente, a IA às vezes inventa uma jurisprudência perfeita para o caso, que até você desconfia, fala, tá encaixando demais isso aqui, vou dar uma pesquisada fora, né? Então, realmente, esse ato de pensar sozinho é fundamental para evitar falha. No caso de alucinação, que é o que a gente está falando, que é quando o sistema de inteligência artificial acaba criando algo que não é legítimo, ou verdadeiro. Você já teve, você no seu uso, Amanda, já alucinou contigo? Já aconteceu de colocar ali alguma coisa que se encaixaria perfeitamente e você nota que a IA só quer satisfazer o que você está pedindo, né? Mas, na verdade, no uso prático, isso seria catastrófico. Então, já inventou jurisprudência ali que eu tive que pesquisar a fundo para não ter piores problemas, né? É engraçado você falar isso, até porque a gente aprende nesses cursos de inteligência artificial que, primeiro, a inteligência artificial não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Também não sabe o que é correto ou incorreto. Também não tem moral, né? Nenhum sistema de inteligência artificial carrega em si moralidade, né? E essas ocorrências que chamamos de alucinação, elas acabam acontecendo porque dentro do sistema estatístico, que é o sistema de lógica e funcionamento de uma inteligência artificial generativa, ela vai procurar lhe dar uma resposta que, como você citou, lhe agrade ou que esteja mais perfilhada com o seu objetivo ali. Sim. E nessa situação, ela pode inclusive sugerir ou apresentar algo que não seja verdadeiro ou legítimo. Já viu casos assim, Moisés? Eu estou pensando o seguinte, fazendo um paralelo com a vida humana, né? Que a inteligência é artificial. Mas na vida humana, quem nunca aconteceu? Se você está conversando com alguém, aí o cara, para te agradar, ele te responde o que você quer ouvir. Isso acontece na vida humana. Exato. E na inteligência artificial também acontece isso. Mal comparando, ele para te agradar, ele te dá uma resposta que você quer. Eu quero uma jurisprudência, então toma aqui uma jurisprudência. Mas se ela é verdadeira ou não, se ela existe ou não, aí cabe ao advogado fazer a pesquisa lá no tribunal onde ele indicou, para poder saber se ele está te ajudando ou está só querendo te agradar, né? Nesse sentido. Né? Entendi. E qual que seria a técnica ou estratégia, Bruno, para não cair nessa pegadinha que a IA quer nos colocar? Então, primeiramente, o advogado ele deve pensar, refletir. A técnica seria basicamente o seguinte: humano, máquina, humano. Então, assim, primeiro você pensa, reflete, faz um rascunho ali, debate. Aí depois você coloca isso na IA, somente seus pensamentos, não as peças jurídicas. E aí você coloca a estratégia aqui e tal, não sei o que, uma lei tal, alguma coisa assim. E aí a IA te retorna alguma coisa e você volta de novo a um trabalho árduo de pesquisa, de estratégia, entra no site do tribunal, como o doutor falou aqui, o doutor Moisés, e faz todo esse cruzamento de dados. Se a lei realmente existe, porque pode ser que ela dê uma lei ali que nem existe. Então, ou você, como advogado, já tem experiência, opa, essa lei eu conheço. Ou se é alguma que você não se lembra direito, vá lá na lei, no site do Planalto, olha lá, ou então no próprio VAD, e olha a lei. Então, acho que a receita é essa, primeiro o ser humano, aí depois você vai lá na IA e depois volta para a revisão. Tem que ter a revisão. Se não tiver a revisão, você está fadado ao fracasso. Maravilha. Doutor, sabe o que eu fiz lembrar agora essa sua fala? Lembra da prova dos 9 da escola, na matemática?
a prova dos 9. Você fazia uma equação, resolvia, aí você fazia uma prova dos 9 para saber se aquele resultado estava correto. Me fez lembrar isso agora. Então, o que a gente precisa fazer ao utilizar a IA é fazer o que a gente fazia na época da matemática lá atrás, fazer a prova dos 9. É o que ele falou aqui. O trabalho humano, você tem o trabalho da inteligência artificial, volta para você e faz a prova dos 9. Confere, pesquisa no tribunal, dá uma olhada, vê se é isso mesmo. Ele citou uma lei, vai lá no site do Planalto, vê se aquela lei realmente está em vigor ainda. Se não, então você tem que fazer um trabalho humano de prova dos 9, para saber se a resposta da IA é uma resposta confiável. Isso aí. Gostei desse passo a passo aí, viu, doutor Bruno, né? Obrigado. Humano, máquina e humano. Quem finaliza o trabalho tem que ser humano. Até porque quem tem OAB? Exatamente. Não tem nenhuma IA com OAB, né? Pelo menos eu não por vi. enquanto não, né? Vai que. Viu? E tratando desses riscos, né? Riscos de alucinação e de uso exagerado e também não supervisionado, humanamente falando, da inteligência artificial. Nós temos um caso aqui, e infelizmente, aqui de Londrina, que eu acredito que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Amanda, você sabe do que eu estou falando, né? Exato. Inclusive, peço licença para trazer a pauta para vocês. É um caso extremamente interessante, né? Aqui, né, de nossa cidade. Ó, leis e jurisprudência. Advogado é multado por uso de IA. A decisão apontou litigância de má-fé e ofensa à dignidade da justiça em petições com conteúdo jurídico inverídico, gerado pela inteligência artificial. A segunda vara federal daqui de Londrina multou o advogado em 20 salários mínimos, na ocasião, por apresentar manifestações processuais com artigos de lei inexistentes e jurisprudência inverídica. É o que a gente vem comentando, né? A IA, às vezes, ela, para te agradar no caso ali que você precisa, ela inventa algo que encaixa perfeitamente. Você sabe que eu ouço alguns colegas, às vezes, comentando que usa inteligência artificial para pesquisa? E todas as vezes que eu ouço isso, uma pulga atrás da orelha Olha aí. me chama atenção, me é colocado. Por quê? Eu já tive a experiência, obviamente, várias vezes, e 90% delas, quando tentei realizar pesquisa jurisprudencial através de um sistema de inteligência artificial, em especial esses que mais comuns e tal, a resposta não foi satisfatória e, na maioria dos casos, com alucinação, né? Então, acredito que, por prudência, nesse momento, pelo menos, seja importante dizer que o advogado, se precisar de jurisprudência, ou citação legal, ou até citação doutrinária, que primeiramente busque as fontes legítimas. Mas se ainda assim quiser insistir com inteligência artificial nessa situação, que sempre faça a conferência das fontes, né? Será que, e aqui nesse caso, observem, né? 20 salários mínimos de multa para o advogado aqui, né? Então, os advogados e advogadas que se atentem a essa Uns situação. 30 mil, uns quebrados. Então, por aí. É um valor considerável, né? Pensar no Sim, advogado de início de carreira, Sim, ou até para o advogado já de longa... Pesa no né? bolso. Exatamente. Dentro da nossa realidade hoje, né? Sim. Inadmissível imaginar que, sem revisão humana obrigatória, o advogado ou a advogada protocole alguma coisa em algum processo ou algum procedimento, né? Mas me parece que não é só advogado que anda exagerando na dose, hein, não, né, Moisés? Acho que antes da gente ingressar aqui nos estúdios, a gente estava conversando sobre um caso ali fora, foi você que comentou, né? Sim, fui E me parece que foi um juiz. do Maranhão. Ah, é? Eu trouxe aqui, olha o que diz a notícia. Hum. Ó, a corregedoria apontou falhas graves, como sentenças sem fundamentação, precedentes inexistentes e produção processual atípica. Com certeza identificaram que o juiz usou a inteligência artificial aqui para produzir essas sentenças. E o grande lance que a matéria diz que ele saltou de 80 sentenças para quase 1.000 sentenças em um mês. Produtividade lá em cima, né? Mas com o uso equivocado da inteligência artificial. Mas sabe o que me chamou a atenção aqui, doutor Dá? Olha o que aconteceu aqui atrás na notícia da doutora Amanda. O advogado foi multado em 20 salários mínimos. E o juiz, será que foi multado também por ter utilizado equivocadamente a inteligência artificial? A notícia só diz que foi para a corregedoria, está sendo investigado, vai vir uma sindicância, tal. A gente sabe como é que vai ser lá, o que vai dar nisso, mas... É interessante, doutor, que os casos estão espalhados pelo Brasil, né? Temos Sim. casos aqui no Paraná, já tem esse caso que você Maranhão. falou. Então, assim,
todos os cantos do país já tem problemas com a IA, né? Desse uso aí indevido. E por parte de todo o Poder Judiciário, todos os operadores do direito, não podemos se resumir a só os advogados, como esse caso aí do juiz. Eu vi essa matéria também, acredito que é um juiz, parece do interior, de Balsas, mas assim, lá tem bons juízes nesse estado. Mas assim, sempre tem ali um caso, por exemplo, aqui no Paraná nós temos excelentes juízes, mas também tem esses casos assim como advogados, né? Então, toda profissão tem isso, o uso é indevido, mas a gente precisa melhorar, buscar ética e tentar ali aprimorar mais nosso serviço. Isso é o que a OAB vem buscando e tratando, não só pela comissão, mas também a nível estadual da OAB Paraná. Bacana, eu acredito que essa questão da governança, tanto da segurança como também da ética, é uma coisa que jamais a gente vai conseguir e também vai poder afastar da nossa atividade profissional. Eu queria aqui fazer uma enquete rápida com os nossos colegas e depois de ter conversado sobre todos esses temas, e a resposta tem que ser sim ou não, né? Essa é a primeira fase, tá bom? Sim. O primeiro momento. Sim. Mas na sua visão, Amanda, o advogado será ou não será substituído por inteligência artificial? Primeiro momento, não. Com ressalvas. Né? Amanda não com ressalvas. Né? E Moisés? Também não será substituído. Não será? Não será. Não será. Doutor Bruno? Eu acho que sim, viu? Eu acho com ressalvas, mas eu acho que sim. Ainda não estamos nesse estágio que a gente está na fase da IA generativa, né? Uhum. Mas quem sabe vem a IA da superinteligência aí, não se sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho minhas dúvidas, doutor. E você, o que acha? Eu acredito que é possível ser substituído por sistemas de inteligência artificial. Empatou, hein? É possível ser substituído. Nós estamos falando aqui de advogados, então vou me referir exclusivamente à advocacia. Embora tenha um estudo do Fórum Econômico Mundial dizendo que o nosso tipo de atividade está mais distante de ser substituído, ele funciona mais como complemento, a IA funciona mais como complemento da nossa atividade do que propriamente como substituto. Mas a gente sabe que isso tem um fundo de leitura romântica na situação, né? E a gente precisa encarar a verdade, às vezes, nua e crua. Então, assim, dentro da minha perspectiva, a IA pode substituir advogado, sim. Então, a minha resposta seria sim. Então, nós temos aqui 2 sims e 2 nãos, né? Vamos para o entendimento e para os fundamentos aqui, né, de cada um desses votos. Você falou que tem ressalvas, o não é com ressalvas, por quê, Amanda? A minha ressalva é a seguinte: o advogado com IA, o advogado que faz uso da IA, não será substituído. O advogado que não faz uso da IA será substituído por esse advogado que usa IA. Essa é a minha ressalva, doutor. Entendi. Muito bem colocado. Muito Você sabe bem. que nesse ponto eu concordo com você também. Moisés, Então, você falou não, né? não. Por uma questão objetiva, até já foi dito aqui na nossa conversa. A inteligência artificial, ela não vai fazer a prova da OAB, não vai ter a OAB para poder advogar. Quem vai advogar somos nós somos advogados. Nós iremos advogar. Então, por esse raciocínio objetivo, a gente não vai ter aí uma inteligência artificial substituindo o advogado. É o que a colega falou agora, doutora Amanda, corretíssimo. O advogado que usa a inteligência artificial e vai ter o advogado que não usa. E o cara que não usa, ele vai... É igual a época da mudança da máquina de escrever para o computador, né? Teve advogado que, não vou nem citar o nome, mas que foi pro fórum, teve que fazer uma petição, chegou na sala da OAB, não tinha um computador, era tudo máquina de escrever, não conseguiu fazer a petição, teve que fazer a mão. Não vou nem citar o nome, não, para não falar que foi eu. Né? Você, doutor Bruno, você votou sim, né? Substitui. votei Por que, sim. na sua visão, substitui? Pode substituir. Eu acredito que o avanço está de forma acelerada. A gente está trabalhando com o momento atual, né? O momento atual ainda não é possível, mas eu acredito que daqui a alguns anos, sim, será possível. E eu acredito muito que vai ter a figura do advogado gestor, um advogado ali que vai estar ali articulando junto com as IAs. Então, vai diminuir, acredito, a quantidade de advogados e ter super advogados ali com conhecimento muito aprimorado de inteligência artificial e computação. Maravilha. Nós estamos nos encaminhando para o final aqui já.
Vou trazer também a minha visão. Creio que o advogado, sim, ele pode ser substituído pela inteligência artificial, mas também com ressalvas, como a doutora Amanda fez. E qual ressalva é essa? Eu observo que, na atualidade, o estagiário, vou começar com o estagiário, né? O estagiário, o advogado júnior e o advogado pleno têm altíssimo risco e possibilidade de ser substituído pela IA. Contudo, o advogado sênior ainda não. E quando eu falo em advogado sênior, não é para preocupar os jovens advogados, né? Porque há a clara habilidade para mim no advogado sênior, além da experiência, que é, na verdade, ser um estudante aprofundado do tema com que trabalha. Então, o advogado que realmente, antes de utilizar a inteligência artificial, dominar o tema em qual trabalhar, esse não será substituído. Mas aquele que não tem uma profundidade de estudo, de conhecimento jurídico aprofundado, e nos clássicos, eu digo, não só em manuais, né? Aqueles que não vão apenas na lei, mas vão na razão da lei, na ratio legis, esses possivelmente não perderão campo para a inteligência artificial. Eu sei que o papo é bom, mas o nosso tempo aqui é limitado. Eu quero agradecer imensamente, doutora Amanda, doutor Moisés, doutor Bruno também. Por uma palavra final, abro esse espaço, começando aqui pela Amanda. Eu que agradeço o convite, doutor. Muito interessante esse papo, né? Muito fundamental, inclusive, do momento que a gente se encontra hoje. Então, a mensagem que eu deixo é: o advogado não pode ter medo de ser substituído pela IA. A IA, ela é uma ferramenta, vai ser nosso auxiliar, aí, igual as jurisprudências, igual os manuais. A IA vem para complementar e não substituir. Essa é a mensagem que eu deixo. Maravilha, doutor Moisés. Aqui eu não poderia deixar de convocar os advogados, colegas, a acompanhar a comissão, porque aqui a gente está aqui como 4, mas somos uma comissão grande que está sempre pensando em como a OAB pode auxiliar o advogado nesse movimento que é a chegada da inteligência artificial. Então é importante que os advogados acompanhem a comissão, os workshops, os seminários, os cursos, para se atualizar, porque a inteligência artificial ela não vai chegar, ela já chegou. Doutor Bruno. Eu tenho muito entusiasmo, como eu falei no início do nosso bate-papo, com a IA, mas eu defendo também a regulação. Então aí eu vejo o papel fundamental da OAB como a nível tanto nacional como estadual, de trabalhar nesse sentido, não só em relação aos advogados, da competência, né, da OAB, mas participar de debates também nacionais, que a OAB já vem buscando isso, a nível inclusive até talvez ali do Congresso Nacional, a nível de governança de nosso Estado brasileiro, ou seja, discutir o que pode, o que não pode dentro do uso ético, né, da IA, porque a gente precisa primeiro pensar na ética, né? Primeiro valor, não só produtividade, tem que ter valor as coisas. Nosso serviço é um serviço de valor da advocacia. Muito bem. Esse inclusive, pode ser o tema do nosso próximo podcast, né? O PL 2338, né? Que é o Marco Regulatório de Inteligência Artificial Brasileiro, que ainda não foi aprovado, né? Mas é isso, eu agradeço imensamente. Foi um privilégio compartilhar com vocês esse tempo. Convido você que está nos acompanhando a seguir a Comissão de Inteligência Artificial da OAB Londrina nas redes sociais, mais especificamente no Instagram. Entra lá, oablondrina.ia.digital. E a gente se vê em breve em nosso próximo encontro. Até mais.